Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Adeodato. Adeodato é o nome do filho de Agostinho, ou de Santo Agostinho, o bispo de Hipona. É que tem um outro chamado Abelardo e Hildebrando é um nome que está na minha cabeça, eu não sei por qual motivo. Aí eu tenho que revisar aqui o material para ver por que esse nome ficou gravado e às vezes ele sai. Eu me lembro do irmão do irmão Deodato, querido irmão Deodato. Mas o nome do filho de Santo Agostinho é Adeodato. Jovem, ele morreu. Ele era o companheiro sempre presente ali de Agostinho, que nos dias dele, né, ele teve uma concubina. Ele nunca fez dela a esposa, mas a ela foi fiel aí boa parte da vida, tendo ela também falecido. Quando o pai morreu, a mãe, a mãe se uniu a Agostinho, queriam fundar um mosteiro, um monastério, algo do tipo. Assim, estavam se preparando para uma vida monástica, algo muito comum naquela época. Agostinho perdeu também a Deodato e foi convocado para assumir ali a cátedra de Hipona, tornando-se bispo, um famoso bispo, um filósofo muito importante, um teólogo que deixou marca na história da igreja, na história do cristianismo. Só estou corrigindo aqui, porque em parte eu ainda estou falando de memória e eu puxei um tema lá que me levou a Agostinho, bispo de Hipona. O nome do filho dele é Adeodato, foi Adeodato. Mas estamos aqui com o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, no capítulo 60. Eu vou ler alguns trechos. Em toda a terra não se tornará a falar em violência, tampouco em devastação e extermínio nas tuas fronteiras. Aos teus muros chamará salvação, e aos teus portões louvor. Não terás mais a necessidade de sol para fornecer a luz do dia, nem precisarás do brilho do luar, porquanto o Senhor será a tua luz para sempre, e o teu Deus será a tua glória e teu esplendor eternamente. O teu sol não voltará a pôr-se, e a tua lua não minguará jamais, porque o Senhor será a tua luz perene, e os teus dias de luto e amargura chegarão ao fim. Então todo o teu povo será constituído de pessoas justas e possuirá a terra para sempre. Ele é, portanto, o renovo que plantei, obra das minhas próprias mãos, a fim de manifestar ao mundo a minha glória. Graças a Deus pela sua belíssima palavra, que o Santo Espírito nos abençoe e nos conceda graça para refletirmos sobre esse texto. Está falando aqui, o tradutor aqui põe da Nova Jerusalém, ou da Jerusalém renovada, falando sobre a glória de Sião, a Nova Jerusalém ou a Jerusalém renovada, uma referência ao renovo, ao Santo, ao Messias, ao Senhor e Cristo, no seu governo sobre a terra, a maneira como restaurará todas as coisas segundo a vontade do Pai. É um texto belíssimo, é um texto que atribui glória somente a Deus, glória única e exclusivamente a Deus. É um texto de Isaías que evidencia que Deus realizou a salvação em prol da humanidade e o Salvador manifestará esta salvação de Deus para toda a humanidade. É um texto belo, que diz respeito ao futuro glorioso, não só de Jerusalém, porque Jerusalém é a referência da vocação, né, da eleição, do chamado, tal qual foi Abraão. Em alguns textos
são apresentados de uma forma poética no que diz respeito às cidades. Deus não está preocupado com as cidades, obviamente. Deus está evidenciando através do seu profeta a glória dele, que se manifestará de forma plena e abundante e refletirá, inclusive, nas coisas, nas instituições, na cidade. Mas aqui diz respeito à humanidade sob o governo de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Messias dos judeus. É um texto de esperança, é um texto de fé, é um texto de grande alegria. É um texto que nos leva, e através do tempo foi assim manifestado, é um texto judaico. É um texto do judaísmo messiânico, é um texto que diz respeito à esperança, à promessa de Deus para com Israel, com o povo judeu. Mas em Cristo Jesus, nós sabemos que é um texto que diz respeito à família da fé, a todo aquele que crê no Deus Todo-Poderoso. Há uma série de eventos descritos como permanentemente futuros, ou seja, ocorrerá e continuará ocorrendo por toda a eternidade. Como dizendo assim, a partir do momento em que o Cristo retornar, será dessa maneira. Fala do futuro glorioso que Deus reservou para a humanidade. Não estamos falando aqui preocupados em falar de julgamento, de dispensação, de períodos ou de épocas. Estamos falando aqui do cumprimento das promessas de Deus. A confiança na palavra de Deus, a maneira como que permitimos que essa palavra nos alimente, nos enchendo de esperança e de alegria, é algo que reflete as nossas convicções, a nossa firmeza em Cristo Jesus. Essa esperança se concretizará, essa esperança se manifestará, a tal ponto de que, quando Jesus caminhou entre os seus, o que em parte eles aguardavam era isso, a manifestação gloriosa do poder de Deus para restaurar, renovar todas as coisas e garantir o cumprimento imediato para eles, para Israel, o que consta na palavra de Deus. Como isso se tornou também nosso? Como isso se tornou também nosso? Pela fé. Só é possível nos apropriarmos dessa promessa pela fé, de que Jesus é o Cristo e ele é o diferencial, ele rompe todas as barreiras. Tanto que o texto fala aqui que no reinado do Messias, no reinado de Cristo Jesus, no seu governo perfeito, santo e justo, a proteção, ou seja, os muros de Jerusalém, os muros de Sião, terão o nome salvação. A proteção do fiel é a salvação de Deus. Não é o condomínio, não é o muro de 2, 3 metros de altura, não é a cerca eletrificada, não é a segurança patrimonial, não é a polícia, não é as Forças Armadas. A segurança do fiel é a salvação de Deus. Aos teus muros chamarás salvação. E aos teus portões chamarás louvor. Louvor. Porque o portão é um meio de você selecionar quem pode, quem não pode ter acesso a determinado portão, uma porta. O portal é um meio de controlar o acesso. E a Bíblia declara que os portões se chamarão louvor, porque estarão abertos. Porque a santa cidade será aí povoada e habitada pelos santos. Então não haverá motivo para tranca, para segurança, para a guarda. A nossa proteção, a nossa segurança está na salvação de Deus. E a expressão dessa salvação, a confiança de que em Deus, conforme manifestado em Cristo Jesus,
o que pode ter acesso à nossa vida, ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, se transforma em louvor a Deus. O profeta aqui fala do futuro, mas fala também de como a fé nesse futuro molda o nosso ser, o nosso caráter, a nossa visão de mundo e a nossa disposição em conviver com os outros, com aqueles que nos são próximos. A glória de Deus se manifesta salvadora a todo aquele que nele crê. Isso é invariável. Mas eu estou falando de um texto que nos é querido, nos é precioso, um texto que alimenta a nossa fé, a nossa esperança, mas era um texto tipicamente judaico, tipicamente relacionado com o judaísmo messiânico, e passou a fazer parte do pensamento dos cristãos, mesmo depois que houve uma ruptura, uma separação entre a sinagoga e a igreja. O texto continua. Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, eis que o Espírito de Adonai, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que ainda estão tristes, e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para manifestação do esplendor da sua glória. O fiel a Deus, aquele que teme a Deus, aquele que confia em Deus, aquele que vive na esperança de Deus, ele, em parte, de alguma maneira, pela fé, obviamente, reflete nos seus atos, nas suas ações, na sua expectativa, na sua esperança, ele reflete a glória de Deus. Há um reflexo, a tal ponto que o profeta fala, referindo-se àquele que viria e àquele que veio e àquele que retornará nesse mesmo Espírito. Eis que o Espírito do Senhor, o soberano Deus, está sobre mim. Ele está se referindo ao Messias, ao Cristo Jesus, e também está falando dele mesmo, o profeta. O Espírito de Deus está sobre mim. Muito embora Isaías não tenha sido instrumento de Deus para milagres, extraordinários e prodígios. Mas ele diz, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu, ou seja, ele me convocou. Outra maneira de falar ungido é aquele que foi convocado, aquele que foi chamado para uma missão, aquele que foi colocado para cumprir um propósito estabelecido nos termos estabelecidos. Está dizendo aqui Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Não é porque alguém fala o Espírito de Deus está sobre mim que eu sou obrigado a aplaudir e aceitar. Mas Isaías, como nós vamos saber que o Espírito de Deus está sobre vocês? Não tem a glória de Deus brilhando na sua face como aconteceu com Noé, com Moisés. Não tem. Não tem a nuvem. Qual sinal você apresenta? Qual sinal que você tem para evidenciar, o que você nos traz como evidência de que o Espírito de Deus está sobre você? Aí ele responde, porque o Senhor Deus me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. A boa nova, a boa notícia.
você não foi esquecido. Há esperança. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, amargurados de espírito, desesperados, aflitos. Aqueles que estão tristes, chorando, deprimidos, ansiosos. Fomos esquecidos, fomos abandonados. Deus não se importa. Deus se importa, sim. É o que está dizendo Isaías, o profeta. O Espírito de Deus está sobre mim porque o Senhor me enviou para proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, aqueles que perderam a fé, aqueles que perderam a esperança. Perderam a fé é uma expressão exagerada. Fé é um estado mental interior, uma convicção íntima. Mas aquele que perdeu a esperança, aquele que caiu no desespero, aquele que está em trevas, porque a pessoa desesperada é o que não tem mais esperança, aquela pessoa que fala assim, acabou, já era. Se eu tiver sorte, para mim será a morte. A morte é lucro. A morte eu a tenho como um prêmio. A morte é a minha consolação. Porque nesta vida não posso esperar absolutamente mais nada. Isaías está dizendo que é para esses que ele veio trazer luz e libertação. A glória de Deus que se revela através da proclamação da boa nova, da boa notícia. Deus não te esqueceu, Deus se importa. E Deus realizou salvação. E a salvação de Deus tem se manifestado, tem se revelado ao mundo. E por fim, culminará na vinda daquele que é o Salvador, daquele que é a salvação de Deus. Para anunciar a todos o ano aceitável de Deus, o dia da vingança, o dia da justiça do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa de cinzas, óleo de alegria. Depois eu falo do óleo de alegria. Querem separar a pregação do evangelho da pregação da justiça ou da pregação da vingança. Não, não pode. Estamos falando do amor de Deus, da paz de Deus, da reconciliação com Deus, o chamado à paz, o chamado à reconciliação, o chamado à convocação ao perdão, ao arrependimento, é justamente anterior à execução do justo juízo. Por que se arrepender? É da natureza humana arrepender-se. O arrependimento é um dom de Deus para com toda a humanidade. De tempos em tempos, o ser humano faz esse processo, passa por esse processo de arrependimento. Atualmente estão chamando de revisão de vida. Pega o pessoal aí, cinquentão, sessentão, né? Reúne os tiozão, as tias lá, religioso, fervoroso, tudo, machucado, ferido, pisado, coração pesado. Meu Deus, o que eu suportei, o que eu aguentei por ti, agora eu sou lixo, eu sou nada. Sempre levei tudo a sério, sempre cumpri com todas as minhas obrigações. Agora eu sou referência de ultrapassado, meu Deus, ultrapassado as minhas vestes, o meu louvor, o meu caráter, a minha integridade, hoje não significam mais nada. É só show, é só espetáculo, é só psicologia, é só isso e aquilo. Para que servem os dons nesses dias? Para que serve a oração? O espírito de revelação, de cura, de perdão que se manifesta através do louvor simples que brota da alma, do espírito daqueles que creem, não serve mais. Tem que ter toneladas de som, toneladas de luz e toneladas de tudo. Há aqueles que convidam para um processo de revisão de vida, com o objetivo de curar essas feridas religiosas. Viktor Frankl, que é a teoria
psicanalítica, por assim dizer, a qual eu faço referência, é um neurologista e psiquiatra austríaco judeu. A composição do trabalho dele estava pronta antes de explodir a perseguição aos judeus naqueles territórios na Europa, principalmente na Alemanha. Ele foi preso, ele foi levado para campo de concentração, escravizado, porque os alemães vendiam mão de obra dos prisioneiros para a indústria, né, a troco ali de uma sopinha de ervilhas e uma fatia de pão. Era o salário do prisioneiro, né, uma refeição, caldeirão de ervilha e uma fatia de pão. Viktor Frankl passou por todo esse processo de perda, de destruição, e pela graça divina ele sobreviveu. O que me impressiona nele é o fato de que ele perdeu tudo, perdeu a família, o nazismo retirou tudo dele. Ele não perdeu a vida, como muitos não perderam a vida, pela graça divina, pela intervenção divina, porque o objetivo era o extermínio deles. Viktor Frankl, o que me interessou no trabalho dele, eu não sou tão apegado assim a psicanálise, de fato eu não sou. É uma ciência que existe, ela pode e ela ajuda. O trabalho dele, ele leva em consideração justamente isso. A espiritualidade humana. Freud abordou a sexualidade, mas era uma ciência, um conhecimento em construção na Europa. Então, não é a questão de quem estava certo ou quem está errado. Começou pela sexualidade, algo inerente a toda a humanidade. Aí veio a segunda escola, Viktor Frankl é a terceira escola, e ele coloca nessas questões aí da formação do indivíduo, do sofrimento humano, a espiritualidade humana e também os estrago que isso traz na vida do indivíduo. A vida de fé, a vida religiosa não é só alegria, não é só festa. A criação de expectativas, invariavelmente ocorrem frustrações, decepções, e a pessoa algumas vezes mas isso daqui é fantasia, isso aqui não é para mim. Para mim é só pancada, para mim é só... A pessoa sofre, o religioso sofre, principalmente num ambiente seletivo ou eletivo, né, dos eleitos, predestinados, como deve ser o cristão, como deve se vestir, como deve falar, como deve andar, qual emprego pode ter, qual emprego não pode, qual atividade é lícita, qual não é. Contribuir todo mundo pode, isso daí é universal, isso daí não tem lugar que você vá que você está isento aí de alguma colaboração financeira. Se bem que esse não seja o caso, o dinheiro invariavelmente é o que menos importa. O que dói nas pessoas é a maneira como o dinheiro foi utilizado, ou seja, fora do contexto, fora da proposta. Tá? Então, o cristão sofre, o judeu sofre, o islâmico sofre, o budista sofre, o espírita sofre, o candomblessista sofre, o umbandista sofre, o shintoísta sofre, o ser humano sofre, a despeito das suas mais elevadas e profundas convicções religiosas e espirituais, a despeito da intensidade e maneira com que ele se entrega aos fundamentos da sua fé, das suas convicções, ele sofre. Por acreditar em Deus, por acreditar naquele conjunto de preceitos religiosos, sejam eles quais forem, nós abordamos o tema geral, especificamente falando do cristianismo por não ser próximo da fé cristã, por ser a nossa fé em Cristo Jesus, mas a mensagem é universal. Tem gente que tenta apagar Israel da história, tenta apagar Sião da história, mas o fato é que é a palavra de Deus, através
expectativa judaica, mesmo eles não compreendendo o alcance dessa expectativa, dessa esperança em Cristo Jesus, nos foi revelado que é toda a humanidade. Toda a humanidade que a Bíblia, a palavra de Deus, declara que sofre. Os empobrecidos, os encarcerados, não só os encarcerados entre as grades, mas os encarcerados na sua fé, nas suas convicções, que não encontram espaço na realidade da vida para uma expressão legítima, uma expressão pura daquilo que pulsa no coração dele. Meu Deus, mas tudo tem que ser por esse caminho, ou por esse caminho, ou por esse caminho, ou por esse caminho. Como viveremos para ti? Então, a beleza que eu considero no trabalho do Viktor Frankl, na sinceridade dele e na validade do pensamento e das teorias dele, é que ele foi confrontado pelo universo. Ele foi confrontado pela realidade. Foi-lhe roubado tudo. Foi dele tirado tudo. Foi humilhado. É um neurologista, um médico neurologista, um neurocirurgião, um psiquiatra, que foi escravizado. Estava sob ordens de pessoas embrutecidas, invariavelmente religiosos também, mas embrutecidos, enraivecidos, não todos. A leitura do material dele deixa em evidência que não dá para separar a humanidade. Essa parte aqui está totalmente certa. Essa outra parte aqui está totalmente errada. Luz e trevas. Na humanidade não é assim. Ele encontrou traição entre os irmãos e encontrou misericórdia e compaixão entre os inimigos. Isso nós aprendemos na vida. Isso nós aprendemos na vida. Isso nós aprendemos. Você pode ver, se é cristão, se for de outra religião também, eu não quero ofender ninguém, mas você sabe a verdade, meu irmão. Em muitos momentos críticos da sua vida, quem te ajudou? Pessoas terríveis. Não, calma. Deus usou quem ele quis usar. E via de regra lá, o irmãozinho fervoroso, seja lá qual foi a fé, foi o primeiro a fugir da batalha. Foi o primeiro a se esconder num buraco, ou atrás do morro, ou do outro lado da montanha, e ficar só observando de longe assim, vamos ver o que vai acontecer. O que muitas vezes te doeu não é tanto a pancada do inimigo que quer te destruir, porque o inimigo é inimigo. Você sabe que ele é inimigo e ele quer te destruir, mas a covardia do amigo, a maneira como que o irmão se refugiou na autoproteção. Morra você, eu vou cuidar dos meus. Sai. Que irmão, hein? Que amigo. Que fé. Oramos juntos, jejuamos juntos, estudamos juntos, falamos de expectativas juntos e o cara se acovarda. Isso acontece. Isso é o que mais acontece. E às vezes no fundo do poço, um instrumento de Deus para te ajudar, para te falar, não desista, não foi nem o profeta Isaías. Foi alguém que não está nem aí com fé ou com religião. Alguém que naquele dia estava sóbrio e te estendeu a mão. Por quê? Porque Deus não está limitado à espiritualidade humana. Deus não está limitado às paredes eclesiásticas. Paulo em Atenas, pregando, falando que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Tem gente aí se preparando para gastar milhões e milhões e milhões. Agora tornou-se moda também, até mesmo entre quem criticava a ostentação, as catedrais. Tem uma na Espanha que alguém, graças a Deus, falou, para com isso daí. A catedral sem fim, que nunca termina, um negócio feio, horrível de se ver. Falam que é o mais belo exemplo da arte. É horrível. É uma coisa feia. É uma coisa que não termina. É um negócio assim que você fala, mas que... parece aquelas imagens de filme de terror. Até os espanhóis católicos que Deus os abençoe,
chegaram à conclusão, vamos parar com isso que já... Até mesmo quem contestava as ostentações agora quer gastar milhões e milhões e milhões para construir paredes, prédio, importa pedra, importa não sei o quê. Mas pedra é pedra, meu irmão. É só pedra. É só rocha. Não é para Deus. Aí reclama quando chega o sagaz, que se chamam de ímpio, isso e aquilo. É para Deus? Deus está aí? Paulo fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e não precisa de sacrifícios apresentados por mãos humanas. O apóstolo Paulo fala que o simbolismo, tá falando até dele também, do judaísmo, havia esse mesmo simbolismo nas outras religiões, mas o sistema sacerdotal, assim, Deus não está preso dentro do templo, Deus não está confinado. Não, essa grande obra é para Deus. Então chama Deus aí que eu preciso conversar com ele. Enterrei 2 filhos, perdi meu pai, o casamento se foi, minha vida está caótica. Não, eu nem quero que ele ressuscite os mortos. Eu só quero saber. E aí? Você se importa? Herege, infiel, exigir que eu te apresente Deus quando... Aí vem o discurso religioso. Então dá licença, eu vou entrar e, se Deus está aí, eu vou conversar. Eu converso com ele. O que pode acontecer demais? Ele vai me matar? Ele vai me matar, vai me levar para ele e a minha pergunta permanece a mesma. Deus se importa? O religioso fica nervoso, fica irritado, fica tenso. Milhões nessa obra para Deus, para a glória de Deus. Mentira. Não... É porque passa a colocar seu nome na plaquinha, né, meu irmão? Seu sonho é colocar seu nome na placa, né? Era comum entre os americanos, ministério, aí põe a cara lá do sujeitão, a carona de cavalo lá, aquele sorriso ensaiado lá. Você fala, Deus do céu. Aí depois critica os outros. Deus se importa. Deus se importa. Deus se importa a ponto de fazer da humanidade o tabernáculo para a sua habitação. O dia que você entender isso, é que não tem, isso vem com o tempo, vem com o dedicar-se, vem com o que Deus realizou. Não é só a questão do milagre em si, da Virgem conceber, isso dá em qualquer lugar do mundo que você contar essa história. Os mais primitivos povos ouviram e ninguém se assustou. Um milagre, um milagre. Mas a Virgem concebeu, um milagre. Mas o próprio Deus se fez humano, se fez carne, ossos, sangue. O eterno Filho de Deus se fez humano. Isso espanta. O eterno se fez humano, habitou no que é carnal, no que é temporário, sem pecado, elevando a humanidade à posição reservada por Deus. Essa é a vitória de Cristo Jesus. A humanidade de Cristo Jesus ocupa a posição reservada por Deus. Pela fé nós temos acesso a isso. Quando falarmos de cura, eu estarei falando exatamente isso. Exatamente isso. Você pode se ofender comigo, você pode ficar irritado, você pode ficar magoado, porque, invariavelmente, a cura não acontece. Mas em Cristo Jesus, a humanidade foi curada. Em Cristo Jesus, a humanidade foi dignificada. A cura divina se revela na pessoa bendita de Cristo Jesus, especialmente no ato da ressurreição, mas não limitado ao ato da ressurreição, associado à glorificação, a posição proposta por Deus para a humanidade, do ladinho dele, compartilhando da glória que se revelará para todos. Essa é a posição
proposta por Deus para a humanidade. Então, quando eu falo a cura ocorreu em Cristo Jesus, a cura de todos os males da humanidade ocorreu em Cristo Jesus, é exatamente isso que o profeta está dizendo, que Deus se fez salvação e Deus se fez salvador. O patife presunçoso, arrogante, teólogo reformado, que fica aí dizendo que não pode o agente ser o processo, que esqueceu de Cristo Jesus na sua teologia mesquinha, bizarra e ridícula, defendendo o método filosófico, defendendo a apologética reformada, mas esquecendo-se do Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, do mundo. Dignificando, santificando, glorificando, fazendo com que a glória do eterno Deus possa brilhar ao nosso redor e através de nós, em nós. Eu sinto muito se você ficou doente, se você perdeu alguém, se você não foi curado, se você procurou o orador, o rezador, o profeta, o apóstolo, o curandeiro, o benzedor, seja lá quem for. Eu sinto muito se você foi enganado nas suas expectativas ou nas suas convicções. Mas o que Deus prometeu, ele realizou em Cristo Jesus. Porque tem resultado eterno, porque nos conduz para a eternidade. Por algum motivo que nós não sabemos explicar ou esclarecer, Deus, na sua infinita graça, misericórdia e bondade, inúmeras vezes, antecipa algo do que nos foi reservado pela fé, que diz respeito à eternidade, para esta vida. Então, pessoas são curadas, milagres acontecem, e acontece ao redor do mundo todo. O que normalmente não acontece é com data e hora marcada, tá bom? Com data e hora marcada, normalmente o que acontece é um estelionato espiritual, é uma fraude, na melhor das hipóteses, é uma explicação teatralizada da fé. É o que acontece. Com data e hora marcada, meu irmão. No dia tal, sábado, do mês tal, o fulano, ciclano e o beltrano, milagres, com data, com agendamento, com agenda. Nós vamos marcar para daqui 3 meses um grande retiro. Lá poderemos falar toda a verdade. Quer dizer, se você mesmo está dizendo que você é um mentiroso. O seu púlpito é uma farsa, é uma fraude, é um engodo, é uma enrolação. Porque se a verdade você fala de tempos em tempos, fora desse lugar que custou caro, você é um hipócrita. Se protegido por todas as leis que existem nesse país, se protegido pelas estruturas aí arquitetônicas, você não tem coragem de falar a verdade, precisa se esconder em algum lugar para falar. Você é um covarde. Você não é profeta, você não é apóstolo, você não é pastor, você não é mestre, você não é nada. Você é só um covarde, como muitos têm se acovardado. Como muitos têm se entregado a outras práticas. Não estou falando de competitividade de religiosa ou espiritualidade. Muitos têm se entregado às trevas mesmo. Se as trevas aprisionam alguns, outros se ofereceram como escravo delas, agentes das trevas. O cristão é chamado para sermos luz. Luz. É dessa esperança, dessa confiança, dessa fé que Jeremias está falando, o Espírito de Deus. A alegria da salvação. Eu não consegui aqui alcançar aqui. Deus nos ungiu com óleo de júbilo, a importância da alegria, do romper a depressão, do superar a ansiedade, o medo, as expectativas. São todos benefícios para aquele que crê. São parte da cura proposta por Deus e realizada por Deus em Cristo Jesus, disponíveis pela fé para todo aquele que nele crê. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.